Yoshibu, Yobu Mana Yoshibu, Mana Yoshibu Buta, Estawata Kayauri. Estawata Bom Kayauri. dia, amigos do canal Abiayala 473. E hoje nós vamos falar sobre os conflitos que estão aqui impressos no relatório Conflitos no Brasil 2024, conflitos no campo, e vai ficar aqui na descrição do vídeo para quem quiser abrir o link, saber mais sobre esse relatório muito importante que saiu no mês passado. Teve muita repercussão nas redes sociais, muitos canais em YouTube, nos grupos, também teve bastante repercussão, já que esse relatório da Comissão Pastoral da Terra revela em grande medida o que está ocorrendo hoje no campo brasileiro, e principalmente envolvendo as questões das terras indígenas, dos territórios indígenas, também dos quilombolas, dos assentados, dos camponeses, né? Das ligas camponesas que lutam pela terra e moradia, né? E acho que vocês já devem ter visto em algumas redes sociais a questão do aumento da violência no campo, um aumento perceptível e, inclusive, já reverberando nos grandes centros urbanos, das grandes cidades, grandes capitais, já que as pessoas pouco a pouco estão se dando conta que a questão da terra, a questão da água, a questão do meio ambiente, a questão socioambiental como um todo, né? Ergus omni, como se fala em latim, né? É, está chegando na grande maioria da população descendente de colonizadores, de imigrantes, de povo preto, de indígenas, já está, de alguma forma, reverberando a luz pública através das redes sociais, o que isso torna bastante importante o nosso trabalho também como canal, né? É, e nesse relatório, o que mostra, o que vai demonstrando, eu não vou ler tudo porque são 221 páginas, mas aqui conta a história de alguns dos que han caído, tombaram no campo brasileiro, principalmente nas últimas décadas. E, embora tenha um viés cristão, né, a Comissão Pastoral da Terra é um braço da Igreja Católica, né, mas não podemos deixar de mencionar o labor que eles nos trazem já há muitas décadas, relatando os pormenores do que ocorre no campo. E quando se fala de campo, a gente fala em sentido amplo, né? O campo tradicional, espaço rural, onde as pessoas plantam comida, onde as pessoas fazem o que hoje chamam de agrofloresta, de agroecologia, né? E essas coisas aí, elas são exemplares para demonstrar até onde esse capitalismo, esse tecnocentrismo, essas técnicas que os próprios brancos já criticavam no século XX, desde a Europa, hoje se transformou num grande pesadelo para a maioria das populações, não apenas do Brasil, mas de grande parte do planeta, mas com uma ênfase aqui na América do Sul, já que hoje nós estamos sendo, além de receptores de culturas estrangeiras, digamos assim, de outras culturas, para dar continuidade ao apagamento cultural dos povos e das populações locais,
Existe um colonialismo digital, né, através dos data centers, né, que inclusive o ministro de Economia viajou agora, o Fernando Haddad viajou para os Estados Unidos para entregar em bandeja, o que poderia também ser uma soberania digital no modo Brasil, mas o colonialismo ele continua, a colonialidade, a colonização, ela não acabou. Dia 21 de maio, a gente teve a notícia, né, da aprovação do projeto de lei 2159, que pretende, de alguma forma, deslegitimar o artigo 225 da Constituição Federal em torno da questão ambiental, justamente para quê? Para poder flexibilizar ainda mais as já flexibilizadas leis ambientais, né? E teve várias falas aí em vários canais falando sobre essa questão do PL 2159, e aqui a gente está fazendo um gancho. Na verdade, eu não estou aqui nem sequer para comentar, eu estou aqui para argumentar com os textos que nos vão chegando, com as nossas vivências, nossas formas de conhecer a realidade empírica no campo, através dos assentados, como nós tivemos agora esses últimos tempos lá em Ribeirão Preto, na região de Araraquara, conhecendo várias personalidades, né, aderentes, e pessoas que estão já cada vez mais entendendo a dinâmica da institucionalidade em torno da questão da vida, né? A vida das espécies, a vida humana, a vida mais do que humana. E vemos esse gancho perfeito entre a violência no campo, as aprovações desses projetos de leis e de outros projetos também, que existem várias modalidades de projetar modificações, inclusive de cláusulas pétreas, como a 231 e a 232, que defende os direitos dos povos indígenas, dos nossos parentes, né? E aí, o que encontramos? Nesse relatório, que aqui inclusive vem com números, dados muito importantes, né? Que não daria para especificar, porque senão a gente ia demorar muito, ia ser um vídeo muito longo. Mas qual que é a centralidade de tudo isso? A centralidade desse relatório é demonstrar o aumento da violência no campo, mas, ao mesmo tempo, a ocupação desses espaços rurais que estão sendo, de alguma forma, desabitados. O conceito de desabitação, criado pelo Instituto Pensar o Agro, em Brasília, que são os filósofos do agro, né, pretensiosos que eles são, mas eles pensam conceitos diversos, ressignifica eles, e eles são colocados em bandeja como coluna vertebral do fulcro que existe por trás desses projetos de lei. E enquanto se projeta isso a nível legislativo, no campo material, eles já estão agindo de forma tal que as futuras leis, que inclusive aquelas que ainda não foram promulgadas, essas leis protejam esses que hoje estão cometendo violências contra os povos indígenas, contra os quilombolas, contra os assentados, contra todo mundo. Aí nós fazemos o gancho entre a violência no campo, nos diferentes biomas, diferentes territórios, diferentes ecossistemas, microecossistemas, a questão legislativa em torno dos projetos de leis, as discussões sobre a questão da exploração de petróleo, né? A ministra Marina Silva, que assinou embaixo o asfaltamento da BR-319, que corta de norte a sul a Amazônia, justamente a região ainda com maior biodiversidade do mundo, que já está sendo explorada, já existem petroleiras russas também, e tudo isso promove a violência. Quer dizer, o relatório da CPT, da Comissão Pastoral da Terra, ela não pode ser desvinculada da realidade empírica, da realidade formal do que está acontecendo, principalmente nos territórios indígenas, né? Então,
cada crime que é marcado aqui, cada percentual de violência, seja por água, seja porque existem vários tipos de violência no campo. Não é somente o fazendeiro, os capanga que chegam, dão uns tiros de fuzil e, sai, e vai embora. Não, existem vários tipos de violências. E as violências vêm através de quê? Através da captura dos elementos que promovem a reprodução da vida. Então, você fala de violência da terra, violência da água, violência por questões trabalhistas, violência por causa de arrendamento de terras, violência por causa de desmatamento, venda ilegal de madeiras, violência policial, né? É, violência legislativa, violência ambiental, vários tipos de categorias, né? E 2024 foi um dos anos mais violentos desde 1995, ou seja, entre 1995 e 2024, porque o levantamento se fez até esse ano, mas eles consideraram, numa lógica abrangente, o círculo de promoção de relações de conflitos desde 1995 até 2024. 2024 é o ano mais, ou foi, e continua sendo 2025, mas 2024 marca uma régua que 2024 ficou catalogado como o ano mais violento para as populações indígenas desde 1995 em adiante. Então, e envolveu milhares de pessoas, incluindo radialistas. Eu li grande parte de tudo isso aqui já, né? Nesse relatório, eles colocam o envolvimento de quem são os que estão dentro desses conflitos. O importante desse relatório é justamente a pormenorização de quem são os atores e atrizes também, homens e mulheres, que participam ou nutrem essas violências. Nós sempre falamos dos grandes, nós falamos Teresa Cristina, Simone Tebet, Lupião, nós falamos do governador do estado do Rio Grande do Mato Grosso do Sul, também o do Rio Grande do Sul. Haja ser visto que tem várias comunidades Guarani, Caingangue, nesse momento no Rio Grande do Sul, já passando por tentativas de despejos, reintegração de posse, remoção forçada, fora das violências por causa de arrendamento de terras envolvendo munícipes de municípios do interior do Rio Grande do Sul, como no caso de Monoai. Em Santa Catarina também, que agora com esse PL 2159 foi colocado também o PDL, não lembro o número, acho que 76, que deslegitima duas demarcações, Toldo de Timbu e Morro dos Cavalos, fica ali nos municípios de Palhoça, Imperatriz, ali bem pertinho da região metropolitana de Florianópolis, indo pela 101. Pois bem, estão sendo deslegitimadas essas duas demarcações, né, que também foram demarcações com acordos, mas acordos assim que não contemplam as comunidades, né? É o mesmo caso do Jaraguá. O Jaraguá, em São Paulo, foi um acordo de demarcação, e quem estava no meio do acordo, nada mais do que a secretária do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Quer dizer, por mais que a legislação indigenista que eu tenho aqui na minha mão, aqui, ó, é um livraço. Olha isso aqui, ó. Pesa 5 quilos isso aqui, ó.
Por mais que essa legislação indigenista, que eu, inclusive, tenho com vários papelzinhos aqui nas pontas, né, que serve de marcador, para quê? Para eu poder me guiar dos decretos e alguns passo a passo para titulação de terras, demarcação de terras, questão da reforma agrária, decreto de 675, entre outros. Tudo isso aqui, ó. Peraí. Tem uma musiquinha aqui de fundo, né? Então, isso tudo aqui, ó, está sendo praticamente jogado no lixo. Ó, eu vou fazer conta que eu vou jogar aqui, ó. Oh, assustei o gato aí. Enfim, é como se eu fizesse esse barulhinho aqui, jogando ele fora, chuto ele com o pé. Isso que o governo federal fez com a legislação indigenista de há décadas. Trabalho, esforço, suor, para persuadir congressistas a que o direito dos povos indígenas seja visto com mais responsabilidade, compromisso e seriedade. Mas se nem o próprio executivo está cumprindo nada, a FUNAI está sucateada, o Ministério dos Povos Indígenas está todo mundo com corda no pescoço, o Ministério do Meio Ambiente mal aparece, a CESAI, e fora das tramóias que circulam pelos bastidores aqui em Brasília. Então, quando a gente fala desse relatório, que é importante, as pessoas deveriam ler, principalmente você que é professor, você que é professora, você que trabalha em instituições públicas, trabalha com adolescentes, crianças, falem disso aqui, ó. Vai ficar na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? Falem disso aqui, ó. Comente, façam suas pesquisas, leiam com calma. Eu não vou ler todo esse relatório porque, pô, são 221 páginas, ninguém vai aguentar tanto tempo, mas é bom ter isto aqui como parâmetro para entender que se no Brasil não resolve a questão do latifúndio, galera, todo mundo está todo fodido. E não apenas o Brasil. Hoje o Brasil está sendo, o Brasil aqui fora, aqui nos países da América do Sul, ele é um vilão. Ele é um vilão, ele é um inimigo. O Brasil é inimigo do resto dos países lá fora, porque se sabe que aqui a maior parte do bioma amazônico está aqui no Brasil. E o Brasil hoje está no olho do furacão. E ainda mais com essa farsa da COP30 que vai acontecer em Belém do Pará, uma das cidades mais desassistidas do Brasil, se não a primeira. E a violência no campo também, aqui nesse relatório está mostrando que também os estados mais violentos, inclusive aqui tem, olha, conflitos por água, por estados, os conflitos têm nome, né? Retomadas, autodemarcações, enfim, questões ligadas a espaços de conservação. Olha, tudo marcado por regiões, né, categorias, a data, famílias, quantidade de pessoas envolvidas, famílias de assentados, de quilombolas, de ribeirinhos, de povos indígenas, que também são camponeses, dos movimentos sem terra, né, e várias outras coisas que estão acontecendo, né? Inclusive saiu a denúncia, já a partir do INCRA, né, sobre a questão do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, todos eles forjados. E o mais importante de tudo isso, galera, é que isso aqui é uma atualização de 1500, pessoal. Isso que vocês têm que entender. O professor Paulo Giraldelli, que tem o canal dele, que é um filósofo, um senhor lá de São Paulo, ele fez esses dias um vídeo maravilhoso. Inclusive, eu quero retirar o áudio para colocar num outro vídeo aqui, talvez um vídeo ao vivo. Eu vou fazer um ao vivo aí, inclusive chamando o pessoal do assentamento Mário Lago, lá de Ribeirão Preto, ver se alguém quer falar, porque esse foi um encontro maravilhoso que nós tivemos no final de semana, e onde muitas dessas coisas que eu estou conversando aqui foi falado lá.
Falavam sobre a China, falavam sobre esses acordos do Mercosul, sobre as propostas dos traços rodoferroviários da Simone Tebet para escoamento no mais rápido possível, de escoamento de todas as riquezas o mais pronto possível, né? Porque eles têm uma obsessão compulsiva por soja e dinheiro, dinheiro, poder, glória, fama. Né? Eles são descendentes dos primeiros colonizadores ibéricos, né? Ou seja, espanhóis e portugueses, né? E pensam como Cabral, eles agem como o Mendes de Sá, né? Eles propõem como o Marquês de Pombal, né? Eles fazem o papel de Fernando de Noronha, quer dizer, todos os atores da colonização estão hoje vivos. E o mais, não sei se afortunado ou não, mas está muito perto daqui onde estou. Agora, eu quero passar a um outro fato, né? Seguindo aqui a linha da escrita desse relatório da Comissão Pastoral da Terra, né? E a questão é a seguinte: a gente está cheio de informação de todas as merdas que o governo atual está fazendo, todas as merdas. A gente tem muita informação, ninguém pode chegar dizendo, eu não sabia, não sei o que tal. Não. Todo mundo já de alguma forma sabe, e mesmo aquele que não se aprofunda, está sabendo também. Então, não tem essa coisa que acontecia no nosso século XX, onde as pessoas realmente não sabiam o que estava acontecendo, porque tinham poucos canais de televisão, porque tinham poucos jornais escritos, e só quem lia era quem tinha dinheiro para comprar o jornal, entende? Os jornais eram todos manipulados. Não, hoje nós temos a internet, que por mais que tenha muitas abobrinhas, muita escatologia, muita coprofagia, tem gente que brinca até com cocô na internet, mas o mais importante é que dentro do plano político, social, que é ambiental e que é indígena, as pessoas já estão mais ou menos com duas pulgas atrás da orelha, senão com um pulgueiro inteiro. Agora, o que precisa fazer? Precisa sair para conversar com essas pessoas. Vocês precisam fazer o trabalho de, digamos assim, de orientar essas pessoas, porque isso aqui é muito bom para nós, que ainda podemos ter, se sequer, o privilégio do saber, do conhecer. Agora, a maioria não tem, galera. E aí, como fica a situação? Eu tenho um relatório aqui que eu posso ficar o mês inteiro lendo, mas falta a sensação de que as pessoas devem aderir não apenas por uma questão de obrigação com sua própria espécie, mas sim com uma convicção maior de que não dá mais para seguir nesse modelo de vida e existência que nos foi obrigado a seguir. Então, se as pessoas não começam a tomar a palavra e a falar as coisas do jeito que elas são, que estão acontecendo, e não apenas vendo ou revendo os efeitos, as causas, mas vendo também quais são os objetivos que nós, como sociedade em conjunto, devemos alcançar a curto, meio e longo prazo. A curto prazo seria, ou já que a população não sai para as ruas, não há uma insurreição, um levante, pelo menos que as pessoas aprendam a desacelerar, né? Que as pessoas aprendam a consumir menos, não a parar de consumir menos. Nós consumimos água, mas o excesso de consumo de telefones celulares afeta a terra e as crianças que estão retirando a matéria-prima para fazer as baterias desses celulares modernos, que chamam contemporâneos, lá no Congo.
Então, quando a gente faz essa relação, quando a gente pede para a China que pare de comprar soja brasileira, porque ela está regadíssima de sangue indígena e continua saindo do Brasil, com isenções de impostos que nenhum cidadão que acorda 4h30, 5 da manhã para trabalhar jamais teria e jamais vai ter. Essas são coisas que as pessoas precisam colocar na sua boca e falar com as suas palavras. E para isso a gente precisa de orientar essas pessoas. Precisa de ensinar. Né? Precisa retornar a esse passado que não é muito passado, onde não se tomaram decisões errôneas, se tomaram decisões a nível de Estado, o Estado cumprindo a sua função de Estado. E aqui entra um pouco a categoria filosófica, porque nós temos que entender a dinâmica dos brancos. E a melhor forma de entender a dinâmica dos brancos é repassar todo o pensamento dessa civilização moderna ocidental que começa em Roma, né? Melhor, na Grécia, veio por Roma, se expandiu pela Europa e veio até nós através das caravelas. Se a gente não tem uma abrangência histórica desse passado para entender que nada foi um erro, senão que foi tudo construído à imagem e semelhança daqueles primeiros que vieram tomar a terra, primeiramente, tomar a terra, depois tomar os recursos da terra, domesticar a terra, privatizar os recursos e, deste modo, catequizar espiritualmente os povos para que eles acreditem na lenga-lenga daqueles, de que é lenga-lenga de verdade, não lenga-lenga do Ibama, não, tá? Mas que, em alguma medida, esse tipo de ensinamento do passado venha fazer entender às pessoas que o passado não apenas passou com o que, sino que ele está presente. Nos foi ensinado de que a democracia é o melhor sistema de governo, quando, na verdade, desde os primórdios, a democracia foi o governo de alguns poucos por sobre muitos. E esses muitos eram o quê? Eram o quê? Servis, escravos. E essa é a democracia ateniense, que continuou com a forma de dominação europeia em relação às colônias. O Império Britânico bebeu dessa mesma fonte, o Império Norte-Americano também, e hoje também nós vemos através do Império Chinês, ou seja, onde os povos penetram com violência exagerada ou bem perfumada, bem florida, cheia de cremes, para não parecer que é uma faixa de Gaza, como no caso do Brasil, isso é presente. O extermínio dos povos do campo é presente, assim como já fizeram lá em Roma, lá na Grécia, como fizeram no leste europeu, a China tentou fazer, o Japão tentou fazer, a Rússia, todo mundo querendo dominar povos de qualquer jeito, negociando ou bombardeando, tanto faz. E isso continua. E o modelo de institucionalidade que diz que está para proteger os povos, nada mais é do que uma forma de gestão da tragédia anunciada há mais de 4.000 anos, que é essa tragédia civilizacional que nós estamos vivendo hoje. E esse relatório é um dos desdobramentos dessa tragédia que mostra uma parte dessa realidade que começou na antiga Grécia, na antiga Roma. Então, as pessoas têm que entender que todas essas tragédias que nós estamos vivendo
não são do governo Lula nem do governo Bolsonaro. Essas são coisas que já veio junto com a colonização. E esse modelo trouxe vários problemas que essa civilização nunca vai resolver. Esse modelo de civilização, de institucionalidade, de organização social e econômica, não vai resolver, galera. O que vai resolver é o povo dizendo chega e criando seus próprios sistemas de cooperativismo, de ajuda mútua. Quem está na favela, quem está no subúrbio, quem está na quebrada, quem está no campo, quem tem uma pequena horta para lutar contra quê? Contra os agrotóxicos, por exemplo. Aqui, a contaminação por agrotóxicos. Aí, ó. Nós estamos bebendo agrotóxicos através da água da torneira e vai saber se também através da água mineral que não é vendida nos supermercados. A maior parte dos rios no Brasil já estão poluídos há muitos anos. Há muitos anos. Você que não conhece o interior do Brasil, eu já conhecia desde 2000 e já via em 2000 muitos rios já contaminados e poluídos. Agora, se cada um autonomiza seu território, cuida dele, e as pessoas que vão gestionar seu território são pessoas da própria comunidade e escolhem seus próprios representantes de cada uma dessas comunidades, células, chamam como vocês queiram, e param de serem legalistas e param de depender de um Estado que nunca deu nada para ninguém. É tudo moeda de troca. E o governo Lula é um governo de negociações, de moeda de troca. O pior é que os corpos indígenas estão sendo utilizados como moeda de troca. E o pior também, ou um sub-pior, é que existem parentes que estão acreditando nessa lenga-lenga. E agora temos um grave problema, que é o problema da água. Esse é o problema fundamental nesse momento, é o problema da água. A água, até inclusive para os data centers, água para pecuarista, água para soja, água para mineradores, água para levantar prédios da grande especulação imobiliária. Esse que é o problema. E o grande desfalque do Brasil, já com esse PL, com esse projeto de lei que foi aprovado dia 21 de maio à noite, enquanto faziam festinha do lado de fora. Pessoal, eu e mais uns parentes e a companheira Vera, nós fomos ontem ali na esplanada dos ministérios, que não era nem na esplanada o show, era dentro da Praça dos Três Poderes, na frente do STF, do Ministério da Justiça, da Casa Civil, do Itamaraty, do Congresso, e no mesmo horário onde todo mundo estava se esbaldando de cachaça, cerveja e música, com fogos de artifício e muito oba-oba, os congressistas estavam assinando para que falte água, para que depois falte isso que estou marcando aqui, água. Essa é a parte mais importante desse relatório, a falta de água. E os maiores conflitos já estão. A gente que foi final de semana passado, a gente foi para Ribeirão Preto, a matriarca, a primeira coisa que falou, nós temos problemas com água. Isso que eles estão praticamente do lado da cidade. Já é zona rural, mas a cidade muito perto deles. E falta água. Falta água nos subúrbios, falta água nas periferias. E aqui, a partir da página 135 desse relatório da Comissão Pastoral da Terra, aqui falam umas coisas surpreendentes sobre a questão da água. Tudo isso aqui. E o problema da água hoje é fundamental. Porque se toda a água é privatizada, vejam que em Ribeirão Preto, por exemplo, 80% da mata nativa foi retirada, foi devastada. E ele está em cima do aquífero Guarani. E agora a pergunta, quem são os donos, os proprietários do aquífero Guarani? Pois é, um deles é o
George W. Bush, pai, que foi presidente dos Estados Unidos, que acabou comprando uma fazenda do lado do Itaipu. E por aí vai, né? E hoje nós temos a Nestlé, nós temos as empresas como a Ambev, né? E temos os mineradores, e temos a soja, e temos a pecuária, e temos os monocultivos de eucalipto, né? E tudo isso consome água. Aqui, tudo isso problemas aqui, hidrelétrica, mineradora. E hoje o problema fundamental é a água. Por isso, é muito importante que vocês façam uma leitura desse, para vocês terem uma noção da tragédia que está assolando o Brasil hoje. É uma tragédia realmente, eu não tenho palavras para definir, né? Mas ainda se fala em extermínio, genocídio dos povos. E isso está acontecendo de várias formas. Porque as pessoas ficam muito fácil pensar na faixa de Gaza, lá na Palestina, não sei quantos mil de quilômetros daqui. Mas aqui dentro estão matando algum camponês, torturando algum indígena, ou expulsando algum ribeirinho para ficar com a terra. E quem vai perder são vocês que estão nas grandes cidades. Por isso que vocês têm que prestar muita atenção no que está acontecendo. O movimento Invasão Zero, ele já está em todo o país. E é isso, pessoal. Queria só aqui fazer uns comentários, né, sobre esse relatório. E, enfim, vamos continuar aqui. A gente está pensando aqui o que nós vamos fazer nos próximos meses, durante esse ano, né? Porque o ano que vem não tem mais nada para fazer. Vai ser só politicagem, politiqueria, para conseguir votos, o mesmo show de sempre, né? E eu dou um aviso também para a galera social-democrata, petista, roxo, pessoal progressista, o pessoal que acha que ainda o governo é de esquerda. Gente, nós somos a almoxarifado da China, tá? Né? O Brasil virou um grande almoxarifado da China, correspondentemente dos Emirados Árabes, da Rússia, dos Estados Unidos e da Europa, como sempre foi, e vai continuar existindo, vai continuar sendo assim. Né? E nós estamos prestes a viver realmente uma cena de Mad Max em grande escala, né? E o que nós temos para falar como canal é que a população precisa tomar a palavra. A população precisa sair das redes sociais um pouco, sair da internet. As pessoas precisam abandonar seus egos, seus pressupostos individualistas, precisam parar de serem narcisistas, egoicos, hedonistas, tudo de ruim que as caravelas trouxeram para cá, né? E começar a pensar mais no próximo. Porque agora a guerra contra a natureza já foi assinada embaixo, no dia 21 de maio, e a guerra contra a natureza, ou a guerra à natureza, é a guerra contra a humanidade. Nessa guerra não tem lado. Ou você está com a vida, ou você já morreu.